E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, com muita alegria que retornamos à Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, para continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, amigos. É um grande prazer, novamente, podermos juntos estudar Nosso Lar. Vamos fazer um pequeno resumo do que a gente tem estudado até aqui. Nós hoje daremos continuidade ao capítulo 6, o Precioso Aviso. Nós temos visto até aqui a saída de André Luiz da região umbralina, da região inferior espiritual que ele se encontrava, e a gente vê que ele foi acolhido na colônia Nosso Lar, na enfermaria. Nós vimos que ele aceitou mais ou menos o diagnóstico que foi proferido para ele pelo médico Henrique de Luna. Ele recebeu a visita do ministro Clarencio e ele conheceu um personagem que vai ser muito importante para ele na sua jornada no mundo espiritual, que é o enfermeiro Lísias. O amigo, irmão, que ele reencontrou no mundo espiritual. Dizemos reencontro porque, ao que parece, eles já se conheciam. Isso não é declarado no livro, mas a gente acaba subentendendo que eles já se conheciam. Ao que parece, André Luiz teria saído da colônia com uma tarefa no qual, infelizmente, faliu. E no último programa, nós vimos que ele recebe a visita novamente de Clarencio e de Lísias, e o Clarencio indaga a ele como que ele está passando, como é que ele está se sentindo, e ele começa, infelizmente, numa postura queixosa, se lamentando, reclamando, né? E aí o ministro Clarencio pergunta para ele se ele realmente quer a cura espiritual, se ele realmente quer melhorar. E é isso que nós vamos ver no programa de hoje, essa atitude que o André Luiz vai ter que tomar se ele realmente quiser continuar sendo tratado na colônia Nosso Lar. Aproveitando que você falou do resumo, do que a gente já conversou, o ministro perguntou se ele estava melhorzinho e ele despeja uma cachoeira de queixas, né? Conforme nós, né? O exemplo é todo para nós, com certeza. Se queixoso e se colocando na posição de vítima. E aí, depois que ele faz as queixas, o ministro pergunta: você realmente deseja a cura espiritual? Você quer, né? E nós comentamos também que Jesus, em várias situações no Evangelho, nós vemos Jesus perguntando: o que você quer que eu faça? Né? Para aquele doente, para aquele aleijado, para aquele leproso. Em várias situações no Evangelho, que a gente repara isso. Por que essa pergunta? Né? Para a pessoa falar, eu quero, e na resposta, eu quero, se conscientizar realmente do que ela quer, o que ela deseja. É aquela fé que está no Evangelho, fé raciocinada, não é? Aquela fé que eu tenho, eu quero, desejo aquilo, aquela fé humana, né? Que nós já possuímos. A fé divina vai demorar um pouco, né? Mas vamos consegui-la. Mas a fé humana nós já queremos, esse desejo, essa vontade. E aí o Clarencio dá o receituário para ele, né? Tudo que ele tem que falar, né? Tudo que ele tem que fazer, como é que ele tem que agir, as atitudes que é para nós também. E aí ele continua agora. Então vamos continuar. Nós estamos no final do 11º parágrafo, lá no finalzinho. Clarencio fala para André Luiz: se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, porque, como o Marco colocou, algumas orientações foram dadas a ele. Vamos só relembrar.
para que ele não falasse excessivamente de si mesmo, para que ele não se lamentasse tanto, porque a lamentação é uma enfermidade mental. Ele orienta o André Luiz a criar novos pensamentos e aprender a disciplinar os lábios. E todo esse recado que o Dr. André Luiz recebe serve muito bem, como o Marco falou, para todos nós. É um exercício que também nós temos que aprender, não é? Desde agora, porque a desencarnação, a morte, não mudará ninguém. A única mudança que vai acontecer é a nossa invisibilidade. O resto continua da mesma maneira. Então, a preocupação dos espíritos superiores para todos nós, principalmente os espíritas, é que nós saiamos da nossa encarnação melhor do que quando a gente aqui chegou, porque a lei é de progresso. Então, toda a obra de André Luiz, do que acontece no mundo espiritual, e principalmente o primeiro livro, que é Nosso Lar, é uma orientação para que nós não sejamos pegos de surpresa ao entrar na verdadeira vida, vamos dizer assim, a entrar no mundo espiritual. Então, a gente já tem algumas recomendações para que a gente possa pensar. E a mais complicada, eu acho, de todas é a questão da lamentação. Porque a gente, se não se vigiar o bastante, a gente pode entrar num circuito de lamentações e queixas e reclamações que, infelizmente, a maioria das pessoas estão se comportando assim. Esquecem-se de que as bênçãos são muito maiores do que as dores, com certeza. E o Clarencio explica para ele, né, Tereza, que a lamentação, ele fala um pouco antes desse diálogo agora que nós estamos comentando, ele fala assim que a lamentação denota enfermidade mental, né? Então, é enfermidade mental, somos nós. Então a gente tem que ter essa consciência de que a nossa mente é enferma, porque nós lamentamos o tempo todo, não é aquilo, né? Qualquer coisa a gente reclama. Então ele vai colocar mais adiante também que a solução, isso é o trabalho mais áspero, que a gente tem que aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. O Espiritismo, ele vem nos mostrar que além dos micróbios materiais, existem os micróbios mentais, e nós somos muito passíveis desse tipo de contaminação. Então, ficar junto o tempo todo de pessoas que só lamentam, que só se queixam, a gente corre o risco de se contaminar, sim. É uma doença. O Espiritismo, é claro, em nos falar das doenças que são causadas pelos vibriões mentais. No livro Os Mensageiros, tem um capítulo que a gente mais tarde vai poder esmiuçar esse tema. Então, que nós tomemos cuidado também, não é? Em sanear, em higienizar a nossa mente. Como é que a gente pode fazer isso? Através da oração, através das leituras edificantes, através de ouvir a Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio da fraternidade, e que não fica na insistência das más notícias, dos maus comportamentos. Então, nós temos recursos, sim, para poder fazer essa higiene da mente e não sermos fáceis presas desses vibriões mentais que circulam, infelizmente, né, na nossa sociedade, abundantemente. E aproveitando isso que a Tereza está falando, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. E os espíritos são taxativos, respondendo que muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós possamos imaginar, eles nos dirigem, né? Então, agora, vamos raciocinando melhor na resposta. Nós também influenciamos os espíritos com os nossos atos. Por quê? Se nós tentarmos mudar o nosso comportamento mental, que é difícil, é claro, o Espírito Emmanuel nos diz que contra a nossa vontade de melhora há séculos de sombra, não é?
E não é fácil de uma hora para outra fazer isso, né? Mas temos que começar a tentativa. É difícil, é árduo? É. Mas nós temos que fazer isso. E o trabalho árduo que o Clarencio fala aqui, no nosso lar, é o trabalho árduo que vai ser a cura para essa enfermidade mental, que nós temos ainda, que é comprovado pelas nossas lamentações contínuas, né? No trabalho árduo não é carregar um caminhão de cimento ou disso, não é isso. Esse é o trabalho físico. É árduo também, né? Porque é pesado, mas é físico. O trabalho árduo é o trabalho do dia a dia. Aquele nosso do dia a dia, dentro de casa, dentro do nosso ofício, onde nós trabalhamos, né? O pão de cada dia. Esse é o convívio com as pessoas, né? Então vamos lá, vamos continuar então. Então, no parágrafo 12... do capítulo 6, André Luiz continua. Nesse ínterim, secara-se-me o pranto e, chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. E então, aí o Clarencio vai começar e vai continuar a dar as orientações para que ele mude a sua vibração mental. É interessante, ele diz que ele assumir diversa atitude. É diferente de se magoar. Porque ele podia ficar magoado com o que o Clarencio falou antes para ele. Ele deu uma bronca. Ele falou, olha, começou lá atrás, aprenda então a não falar de você. Já começa assim. Porque quando alguém diz alguma... Claro, que é com brandura, que os espíritos superiores falam. Austeridade e agora, brandura. é isso que a Teresa falou. Eu não entendo, porque em diversas obras do André Luiz, ele vai colocar que é austeridade e brandura. Eu não sei o que é isso ainda. Misturar até no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente estudou o Deve ser um café com leite que fica bom depois, porque café é uma coisa, leite é outra. Misturou, fica bom, então deve ser isso. Vamos lá. Austeridade e brandura. Então, ele fala, mas a reação do André Luiz já é um aprendizado para nós. Ele disse que assumiu diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Quer dizer, ele se reconheceu frágil, fraco. Quer dizer, o que ele disse? Ele disse que assim, o senhor está certo, eu estou errado e eu estou com vergonha. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nós estamos falando de uma pessoa orgulhosa, né, que não admitia a existência de Deus. Por quê? Porque não admitia ninguém superior a ele, né, o doutor André Luiz, né, e ele chega lá, ele vê a realidade, ele reconhece. Isso é uma lição para nós, é isso que nós temos que fazer. Agora é melhor começar a fazer daqui, né? Isso. Tá, quando desencarnar fica menos difícil. E aí o Clarencio vai prosseguir. Aliás, a gente não faz ainda não, gente. Eu e Tereza, a gente está tentando, pelo amor de Deus. A gente está falando certeza. Aqui o que o livro está dizendo. A gente está estudando junto. Exatamente. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefício aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? Aqui o programa não é diferente. Então o André Luiz, porque no parágrafo anterior, o André Luiz fala da saudade imensa que ele está da família. E o Clarencio diz para ele uma coisa muito importante: meu filho, a nossa família é uma seção da família universal. E Deus, que cuida de você, vai continuar cuidando da sua família, que são, na realidade, são filhos dele. Então, o Clarencio agora está dizendo, você na Terra não se preocupava em dar o melhor para sua família, você trabalhava, vamos dizer, você corria atrás para dar o melhor. A situação aqui não é diferente. Então, para que a gente, ao desencarnarmos, possamos continuar cuidando da nossa família, a gente vai ter que trabalhar no mundo espiritual. A gente não vai poder ficar parado. A gente vai ter no capítulo 13
do nosso lar, quando a gente chegar lá, a gente vai ver isso melhor. Uma senhora vai procurar o ministro Clarencio, ela vai procurar porque ela quer ajudar os filhos que estão encarnados, ela está vendo que eles estão passando dificuldades, mas só que o Clarencio diz para ela, mas você não tem condições de ajudar os seus filhos, você não realizou nada aqui em nosso lar, você não se encaixou em nenhum trabalho que foi oferecido a você. Como é que você quer ajudá-los? O que o Clarencio está querendo mostrar para essa senhora e também está querendo começar a explicar para André Luiz é que você no trabalho, você progride enquanto pessoa. Você evolui moralmente, não só intelectualmente, porque você tem que treinar a sua paciência, a sua resignação, a sua humildade. Todos nós sabemos que a vida de relação, não é? A vida de relação social não é muito fácil para nós que somos espíritos orgulhosos e vaidosos, não é? Fica difícil para a gente ainda. Então, essa senhora, ela não melhorou nada o seu comportamento emocional para poder ajudar quem quer que seja. Então, o Clarencio já está informando o André Luiz que se ele quiser continuar a ajudar a família que ele tanto sente saudade, que ele tanto gosta, ele vai precisar trabalhar no mundo espiritual. Só que aí Clarencio vai dizer que tipo de trabalho e serviço se realiza no mundo espiritual. Ele vai continuar daqui a pouco falando sobre isso. Então, falando sobre esse trabalho, nós estamos falando de uma pessoa que tem que trabalhar, né? Por isso que o trabalho é áspero, também por isso, porque tem que trabalhar com saudades da família, dos entes queridos, saudade. Tem que trabalhar em troca de poder ajudar, porque aí vai ajudar com equilíbrio. Aí é o que a Tereza comentou, esse trabalho, que tipo de trabalho vai ser esse que vai fazer com que a mente dele se equilibre? Não vai ser fácil, não é. Por isso que ele disse também antes que é o trabalho mais áspero como bênção de realização. Qual é a realização melhor, qual é a grande realização que o André Luiz quer agora? A família. Ele quer a família, mas ele vai aceitar as condições. É isso que nós temos que aprender a fazer, meu Deus, aceitar as condições de Deus. Porque nós não aceitamos. Então, só um pouquinho. A situação do trabalho áspero, ela é sempre... ela está sempre patente em nossas vidas. Olha, nós pegamos aqui no livro Obras Póstumas, quando Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade sobre a missão dele. Está na segunda parte do livro Obras Póstumas, a minha missão. E o Espírito da Verdade responde a ele que, dentro das respostas, né, nós vamos resumir, ele diz assim, diz a Kardec assim, a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Ora, claro, isso eu estou falando de Allan Kardec, o missionário, mas se para um missionário é assim, para todos nós é também, porque reformador, aqui no caso de Kardec, é reformar as ideias do mundo, que é o que está acontecendo, através do espiritismo. Mas nós temos que nos fazer ser os reformadores de nós mesmos. É isso que vai acontecer com o André Luiz, que tem que acontecer conosco. Ele só vai atingir o que ele quer, ajudar a família, se ele se equilibrar. E ele se equilibrar significa se reformar. Mas primeiro ele tem que saber que está errado, que é o que ele já está fazendo, ele está reconhecendo, que nós falamos aqui antes. Ele assumiu diversa atitude, ele não ficou magoado de novo de biquinho. Ele foi para frente. É isso que é o aprendizado. E é claro, gente, nós vamos ver em várias situações aqui no nosso lar, principalmente que é a primeira obra, que é por isso que ele foi escolhido e foi para poder trazer notícias para nós do mundo espiritual. Notícias que Allan Kardec ainda não tinha. Não tinha detalhes que nós temos aqui no livro, não tinha. Ele tinha a base do que nós temos aqui. Né? É como se ele tivesse a tabuada e nós tivéssemos os cálculos depois da tabuada, não é? O trabalho depois é tão importante, essa questão do trabalho, do serviço depois da desencarnação, que existe uma lei de Deus chamada lei de sociedade, que obriga, entre aspas, a todo ser humano a viver
em contato com os semelhantes, porque só nesse contato é que a gente vai aparando as nossas arestas, aparando, né, as nossas arestas defeituosas. Em outro capítulo, nós vamos, Clarencio, né, no caso, Clarencio não, André Luiz vai retomar esse assunto quando ele tem uma conversa com a Narcisa, que é uma outra enfermeira, que ela também estava com problema com os filhos encarnados e ela queria interceder por eles. E a ministra Veneranda diz para ela que se ela trabalhasse nas câmaras de retificação durante 10 anos, que ela endossaria qualquer pedido dela. Por quê? Com certeza, 10 anos lidando com doentes, rebeldes, egoístas, orgulhosos, ela iria trabalhar o emocional dela, o sentimental dela, e isso é muito importante. O isolamento social é uma coisa muito danosa para o espírito, porque como é que você vai evoluir, como brinca o Marco, como é que você vai evoluir se você não tem com quem se relacionar, não é? E Jesus, sabendo das nossas dificuldades, nós vamos conviver em família, no trabalho, na vizinhança, com aqueles que vão nos testar os nossos maiores defeitos. Na casa espírita também. Também, em qualquer casa religiosa, não só na casa espírita. Claro. Onde há convivência, existem os testes para burilar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, é uma coisa muito errada aquele que acha que ele não... Se ele se isolar da convivência, ele não vai cometer erros, acaba cometendo um erro muito maior, que é o erro de não progredir, porque sozinho a gente não consegue, porque quem é que vai fazer a gente treinar a nossa paciência, se a gente vive fechado em 4 paredes? Como é que a gente vai treinar a nossa coragem? Como é que a gente vai treinar a nossa renúncia? Ninguém contraria, como o Marco brinca. O que adianta ter um vizinho Chico Xavier, do outro lado Madre Teresa de Calcutá, do outro lado Gandhi? O problema vai ser nós. Mas eles é que vão ter problema, mas nós não vamos. Como é que a gente vai conseguir, né? Vai ser a gente. Então, essa orientação do Clarencio para o André Luiz, dizendo para ele que no mundo espiritual isso também não se modifica, que para você poder cuidar dos que ficaram na terra, daqueles que você ama, você vai ter que trabalhar, você vai ter que continuar se aprimorando. Porque não é isso que o Clarencio, que a gente faz aqui enquanto encarnado? Enquanto encarnado, nós trabalhamos para poder dar o melhor para a nossa família. Já que ele estava com tanta saudade, nesse desespero todo de encontrar a família, o Clarencio, o ministro Clarencio, já está informando a ele. Então, você vai precisar aqui trabalhar. A gente hoje não vai conseguir, nesse programa, ver a orientação de Clarencio, mas no próximo programa nós vamos ver qual é a diferença, que tipo de trabalho que é feito no mundo espiritual, que todos nós, ao desencarnarmos, poderemos fazer para melhorar a nossa condição e, nos melhorando, vamos melhorar também aqueles que nós amamos. Então, nós hoje vamos ficar por aqui, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que estamos tendo já nessa encarnação de poder estudar a obra de Dr. André Luiz, do livro Nosso Lar, que com certeza vai nos ajudar a uma reentrada no mundo espiritual de uma maneira mais equilibrada, se nos esforçarmos por cumprir, enquanto aqui encarnados, essas orientações. Vamos tentar, pelo menos, nos esforçar. Como diz o Marco, não é fácil, mas para se terminar uma caminhada é preciso dar o primeiro passo. E esse primeiro passo a gente está dando com o estudo. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.